Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje nós estamos aqui reunidos para fazermos a nossa celebração penitencial. Só lembrando que a celebração penitencial, ela não substitui a confissão sacramental. A celebração penitencial nos convida a uma reflexão dos nossos pecados, das nossas faltas, os nossos limites, diante da bondade e da misericórdia de Deus. E nos ajuda para fazermos a nossa confissão sacramental. Então você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pelas nossas redes sociais, vamos fazer esta reflexão e quando você puder, procure o sacerdote para fazer a sua confissão sacramental. Seja bem-vindo, bem-vinda para nos acompanhar durante este momento oracional. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos. Oremos, irmãos, para que nos unamos pela penitência a Cristo que foi crucificado por nossos pecados e mereçamos, com a humanidade inteira, participar de sua ressurreição. Neste momento, você que está em casa, baixe a sua cabeça, faça uma reflexão, faça o seu exame de consciência em um breve momento de silêncio. Senhor Deus e Pai nosso, que nos destes a vida pela paixão do vosso Filho, dai-nos, associados à sua morte pela penitência, participar com todos de sua ressurreição gloriosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, neste momento, vamos ouvir a liturgia da palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos, e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para os olhares, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele importa era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós cavávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado a matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação.
ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
socorro. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai os descendentes de Jacó e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Porque Deus não desprezou, nem rejeitou a miséria do que sofre sem amparo. Não desviou do humilhado a sua face, mas o ouviu quando gritava por socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aquele que vos teme. Meu Deus, por que me abandonastes? Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Leitura da primeira carta de São Pedro. Irmãos bem-amados, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira alguma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava, antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julgava com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus e os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. E eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filho de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhe disse: Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhe disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas redes sociais, nós estamos na terça-feira da Semana Santa, nos preparando para vivenciarmos o grande mistério da nossa redenção e salvação, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, com o tríduo pascal, quinta, sexta e sábado. Pois durante estes dias nós estamos, já durante toda a quaresma e sobretudo nesta reta final de quaresma, Semana Santa, nos preparando de forma mais profunda o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. É em verdade que este ano é uma Semana Santa bem diferenciada, pois iremos participar, vocês vão participar desses dias celebrativos de casa, deste grande tríduo pascal, desses dias de Semana Santa. Mas isso não pode nos tirar a nossa intimidade com o Cristo. Isso não pode nos tirar este momento reservado para a nossa espiritualidade, para o nosso crescimento da fé e para a nossa experiência com o Cristo morto e ressuscitado. Razão, causa da nossa fé, causa da nossa esperança e da vida eterna. E nesta terça-feira nós estamos aqui na capela de Nossa Senhora da Conceição em Negras, Itaíba, Pernambuco, fazendo a celebração penitencial.
nos chamando a uma reflexão das nossas faltas, dos nossos limites. Mas como eu dizia no início, repito para você que se conectou depois, esta celebração não substitui a confissão. Depois, quando você puder, procure o sacerdote para fazer a sua confissão sacramental. Mas esta celebração nos chama a uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa intimidade com Cristo, ou como estamos nos relacionando com Ele. Na primeira leitura desta celebração, retirada da profecia de Isaías, o profeta Isaías nos está trazendo o servo sofredor. A mesma leitura que ouvimos domingo passado, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Nos traz o servo sofredor, nos traz este discípulo, nos traz este alguém que doa, se entrega por completo, que ele se entrega, derrama o seu sangue para a remissão dos pecados. O servo sofredor é esse que se deixa ser maltratado, é este que se deixa se submeter-se a muitas coisas e não abre a sua boca em momento algum. O servo sofredor é este que caminha como que vai para o matadouro. O servo sofredor é esse que oferece sua vida pela expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a verdade do Senhor. O servo sofredor, depois a gente compreende como o Cristo que se entrega por completo, o Cristo que não reclama, o Cristo que não abre a boca, o Cristo que apanha, o Cristo que é preso, o Cristo que é condenado, o Cristo que é crucificado, o Cristo que derrama o seu sangue, dar a sua vida no alto da cruz, para que pudéssemos ter a vida nova, como nos diz São Pedro, na segunda leitura de hoje. São Pedro nos traz que é este Cristo que entrega a sua vida pela expiação dos nossos pecados. Aquilo que o profeta Isaías previu no passado, aquilo que ele previu, mostrando como seria o servo, como seria o Cristo. Pedro, agora no Novo Testamento, pós-Cristo, Pedro confirma aquilo que fala Isaías sobre o servo sofredor. É ele que se entrega, é ele que dá a sua vida, o seu sangue, o seu corpo, para nos alimentar, para nos sustentar, para nos fortalecer na fé. É Cristo o servo sofredor. Mas é este mesmo servo sofredor que nos leva à cruz. Não tendo pecado, ele recolhe todos os nossos pecados, leva para a cruz, pois é na cruz que somos redimidos. É na cruz que recebemos a vida nova. É na cruz que somos justificados. É na cruz, é em suas feridas que as nossas dores são sanadas, são curadas. É na dor de Cristo que nós podemos encontrar o alívio para as nossas dores, as dores da alma, as dores do pecado, as dores das limitações humanas. É em Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, neste servo que se entrega, é nele que nós agora nos encontramos como ovelhas que antes estávamos perdidos, mas em Cristo nos encontramos no verdadeiro e sumo pastor, aquele que nos apacenta, aquele que nos carrega nos ombros quando nos colocamos doentes, enfermos, diante da sua graça e da sua misericórdia. É Ele que nos carrega, é Ele que nos cura, é Ele que lava as nossas feridas espiritual com o seu próprio sangue, o sangue medicinal,
o sangue que cura, o sangue que vai no profundo do nosso ser e da nossa alma. É este mesmo Cristo Jesus que nós contemplamos no Evangelho de hoje, no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. São Marcos coloca este Cristo a caminho de Jerusalém. É o Cristo que sobe, que vai caminhando para Jerusalém, para lá entregar a sua vida, para lá executar aquilo que o profeta Isaías falou e aquilo que Pedro já testemunhou. É nesta subida que ele fala aos seus discípulos. Ele fala tudo o que irá acontecer. Mas os seus discípulos, com a cabeça, a mente fechada, os olhos fechados, os ouvidos fechados, não conseguiram ouvir, ver e nem entender nada daquilo que Jesus falou. Durante os 3 anos do seu ministério, Jesus falou e explicou aos discípulos que veio, que iria restaurar o reino de Israel. Durante os seus 3 anos de vida pública, Jesus explicou aquilo que iria viver, que iria passar, como tudo iria acontecer. Os discípulos viram tantos milagres, tantos prodígios, tantos sinais que Cristo realizou durante a sua vida pública, mas os seus discípulos nada compreenderam. É como se entrou em um ouvido, saiu no outro. Então, no caminho, subindo, Jesus explicando, eles logo pensaram na sua mente a estrutura do reino. Aquele que era rei tinha os seus subordinados, começando dos cargos mais altos ao mais baixo. Então esses 2 discípulos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, se aproximaram de Cristo e disseram: Senhor, vamos te pedir 2 coisas. Quando estiveres em teu reino, entrares em teu reino, deixa sentarmos um à tua direita e outro à tua esquerda. Ou seja, eles queriam os 2 cargos mais altos do reino. Abaixo do rei seria eles 2. Pensaram no reino da terra, não pensaram no reino do céu. Por isso que eu digo, não compreenderam nada do que Cristo falou, explicou e realizou. Mas Jesus os chama a atenção. Mas também os outros discípulos começaram a brigar, começaram a murmurar com inveja, com ciúmes. Cristo chamou todos e disse: quem quiser ser o maior no reino, seja aquele que serve. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O maior no reino de Deus, Cristo está dizendo, é aquele que se coloca a serviço, é aquele que se coloca à disposição do outro, é aquele que se coloca a caminho, a serviço, é aquele que se coloca em um processo contínuo de arrependimento, é aquele que se coloca em um processo contínuo de intimidade com o Cristo. Ora, somos chamados, meus irmãos, durante esta celebração a contemplarmos o Cristo que nos falou Isaías como servo sofredor, o Cristo que nos falou São Pedro como o Cristo que se entregou por nós. Esse é o reino. O seu trono, o trono de Cristo é a cruz. A sua coroa não é de ouro, é de espinho. O seu cetro real são escravos. Este é o Cristo. Mas não é o Cristo que vai dar um lugar à direita, outro à esquerda.
É o Cristo que vai dar a vida nova. É o Cristo que vai dar a vida eterna a todos aqueles que voltaram o coração para Ele. Para todos aqueles que se arrepender dos seus pecados. Para todos aqueles que suplicam a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. Olhar para o servo sofredor, olhar para o Cristo que se entrega na cruz, olhar para o Cristo que sobe com seus discípulos a Jerusalém para viver a sua paixão, morte e ressurreição. É olhar para um Cristo misericordioso, um Cristo compassivo. É olhar para um Cristo que nos ama, um Cristo que nos perdoa. E olhar para este Cristo que nos ama e nos perdoa, precisamos mergulhar em nós mesmos para contemplarmos, refletir a nossa vida e refletir a nossa vida à luz da palavra de Cristo, à luz do seu Evangelho, à luz das Sagradas Escrituras. É contemplar a nossa vida, refletir a nossa vida, não ao nosso olhar, mas o olhar de Cristo, ao olhar misericordioso. Cristo é misericordioso, Cristo é amoroso para todos nós, mas Ele perdoa aqueles que buscam o seu perdão, aqueles que buscam a sua misericórdia. Não podemos nos comportar como esses discípulos, querendo lado direito e lado esquerdo, mas nós devemos nos comportar como filhos que queremos participar junto com Ele do céu, da vida eterna, que foi isso que Ele fez na cruz, se entregou por nós para que pudéssemos também termos o céu junto dele, mas reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua misericórdia. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude, nos oriente e nos conduza hoje e sempre à perfeição. Assim seja. Amém. Amém. Neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, antes do nosso ato penitencial, vamos fazer um exame de consciência. Eu vou aqui colocando algumas perguntas, vá se colocando nestas perguntas, vá refletindo, baixe a sua cabeça, vá nos ouvindo, vá refletindo, vá fazendo este mergulho em si mesmo. Nos encontremos melhor com as nossas misérias, com os nossos limites, com as nossas fragilidades, para suplicar a Deus o seu perdão. Eu me aproximo do sacramento da penitência com desejo sincero de purificação, conversão, renovação de vida e amizade mais profunda com Deus? Ou pelo contrário, o considero como um fardo que se deva receber raramente? Tenho esquecido ou omitido deliberadamente algum pecado grave em minhas confissões anteriores? Tenho cumprido as penitências que me foram impostas? Tenho reparado as injustiças cometidas? Tenho me esforçado por colocar em prática os propósitos de ajudar a minha vida ao Evangelho, de ajustar a minha vida ao Evangelho? O Senhor disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Está meu coração voltado para Deus a ponto de amá-lo verdadeiramente sobre todas as coisas, como um filho a seu pai,
cumprindo fielmente seus mandamentos? Ou pelo contrário, me tenho preocupado mais com coisas terrenas? Tenho pureza de intenção em minhas obras? Tenho verdadeira fé em Deus, que nos falou por intermédio de seu Filho? Tenho aderido com firmeza à doutrina da igreja? Tenho me preocupado em adquirir a instrução cristã, ouvindo a palavra de Deus, participando da catequese, evitando o que atenta contra a fé? Tenho professado sempre com coragem e destemor a fé em Deus e na igreja? Tenho me portado como cristão na vida pública e particular? Tenho feito as orações de manhã e da noite? A minha oração é um verdadeiro diálogo com Deus ou apenas um ritual externo? Tenho oferecido a Deus os trabalhos, alegrias e sofrimentos? Tenho recorrido a Ele nas tentações? Tenho demonstrado reverência e amor pelo nome de Deus? Ou tenho ofendido a Deus com blasfêmias, juramentos falsos ou falta de respeito? Tenho desrespeitado a Santíssima Virgem ou os santos? Tenho honrado o dia do Senhor e os dias santificados, participando das reuniões litúrgicas, sobretudo da missa, de maneira ativa, piedosa e atenta? Tenho observado o preceito da confissão anual e da comunhão pascal? Tenho talvez outros deuses, como as riquezas, as superstições, o espiritismo ou a macumba, confiando neles mais do que em Deus? O Senhor disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Tenho verdadeiro amor ao meu próximo, ou tenho abusado de meus irmãos, utilizando-os para meu proveito pessoal e fazendo a eles o que não desejo para mim mesmo? Tenho sido para eles causa de grave escândalo com minhas palavras ou ações? Tenho contribuído para o bem e a alegria dos demais membros da minha família pela paciência e o amor sincero? Tenho sido obediente aos meus pais, respeitando-os e ajudando-os em suas necessidades materiais e espirituais? Tenho me preocupado pela educação cristã dos filhos, ajudando-os com um bom exemplo e a autoridade paterna? Tenho sido fiel a meu esposo ou esposa em meus desejos e relações com os outros? Tenho dividido os meus bens com os mais pobres que eu? Tenho feito o possível para defender os oprimidos, socorrer os necessitados e ajudar os pobres? Ou, pelo contrário, tenho desprezado o próximo, sobretudo os pobres, os doentes, os anciãos, os estrangeiros e os homens de outra raça? Tenho me lembrado da missão recebida na confirmação, na crisma? Tenho participado das obras de apostolado e caridade da igreja e da paróquia? Tenho prestado minha ajuda à igreja e ao mundo e rezado pelas suas necessidades
como, por exemplo, a união dos cristãos, a evangelização dos povos e o reinado da paz e da justiça, e etc. Tenho me preocupado com o bem e o progresso da comunidade em que vivo, ou somente em minhas vantagens pessoais? Tenho participado de acordo com minhas possibilidades da promoção da justiça, da honestidade, dos costumes, da condição, da caridade, e tenho cumprido meus deveres cívicos? Tenho pago os impostos? Tenho sido justo, responsável e honesto em meu trabalho ou profissão, servindo com amor à sociedade? Tenho remunerado os operários e aqueles que servem com justo salário? Tenho cumprido meus compromissos e contratos? Tenho obedecido às autoridades constituídas e as respeitado? Uso meus cargos ou autoridade para meu interesse pessoal ou para o bem dos outros? Tenho sido leal e verdadeiro? Ou tenho prejudicado os outros com palavras falsas, calúnias, detrações, juízos temerários, violação de segredo? Tenho prejudicado a vida, integridade física, fama, honra ou bens do próximo? Tenho aconselhado ou praticado o aborto? Tenho odiado o próximo? Tenho me afastado do próximo por desentendimento, inimizade ou injúrias? Tenho me recusado por culpa ou egoísmo a dar testemunho da inocência do próximo? Tenho roubado, prejudicado ou desejado injustamente os bens do próximo? Tenho procurado restituir o alheio e reparar o dano? Tenho estado pronto para perdoar ou fazer as pazes por amor de Cristo? Ou tenho guardado ódio ou desejos de vingança? O Senhor Jesus Cristo diz: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Qual é a orientação fundamental da minha vida? Estou animado pela esperança da vida eterna? Tenho me esforçado por progredir na vida espiritual por meio da oração, da leitura da palavra de Deus, da participação nos sacramentos e na mortificação? Estou disposto a reprimir os vícios, as más inclinações e paixões, como a inveja e a gula? Tenho sido soberbo e vaidoso, menosprezando os demais e julgando-me superior a eles? Tenho sido presunçoso diante de Deus? Tenho imposto aos demais minha vontade, sem respeitar a liberdade e os direitos alheios? Que uso tenho feito do tempo, das forças e dos dons recebidos de Deus, como os talentos do Evangelho? Tenho feito uso destas coisas para buscar a perfeição ou tenho sido ocioso e preguiçoso? Tenho suportado com paciência as dores e contrariedades da vida? Como tenho mortificado o meu corpo
para completar o que falta à paixão de Cristo. Tenho observado a lei da abstinência e do jejum. Tenho cuidado de meus sentidos, guardando o meu corpo casto como templo do Espírito Santo, destinado à ressurreição e à glória, e como sinal do amor de Deus que Deus tem pelos homens e mulheres, simbolizado plenamente no sacramento do matrimônio. Tenho manchado o meu corpo com mais ações, palavras e pensamentos impuros. Tenho consciência em meus desejos. Tenho-me entregue à leitura, conversações, espetáculos e diversões desonestas. Tenho sido causa, com meu exemplo, de pecado dos outros. Tenho observado a lei moral no uso do matrimônio. Tenho agido contra minha consciência por temor ou hipocrisia. Tenho procurado agir sempre na verdadeira liberdade dos filhos de Deus, segundo a lei do Espírito, ou tenho sido escravo de minhas paixões? Quais destas perguntas que cada um e cada uma de nós cabemos? Ou quais dessas nós encontramos as nossas limitações, as nossas faltas, os nossos pecados? Fazendo este exame de consciência, como verdadeiros cristãos, cristãs, filhos e filhas de Deus, vamos cantar o nosso ato penitencial, pedindo a Deus o perdão das nossas faltas. Senhor, que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Cristo elevado na cruz, és amigo do pecador. Aqui estou, perdoa-me. Cristo Senhor da morte vencedor, verdadeiro Filho de Deus, aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ora, eu chamo você, meu irmão, minha irmã, a contemplar o Cristo crucificado, o Cristo que se entregou por cada um e cada uma de nós, como nós ouvimos no livro de Isaías, que traz o servo sofredor, como nós ouvimos na carta de São Pedro, que traz o Cristo morto, o Cristo crucificado, o Cristo que se entregou por nós e nos deu a vida eterna. Contemplando esta cruz, enquanto vamos cantando, vamos fazendo a nossa adoração ao Cristo crucificado, vamos nos colocando diante dele. Enquanto isso, vamos cantando. Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou. E como ovelha muda o matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto para nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto para nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Oremos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e pela santa paixão de vosso Filho, a qual nos unimos pela penitência, fazei-nos participar com alegria de sua ressurreição gloriosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E obrigado pela sua participação, pela sua companhia, de estar sintonizado conosco. Vamos receber a bênção de Deus para todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Permanecei em paz, que o Senhor seja sempre a vossa companhia. Graças a Deus. Volta, meu povo, ao teu Senhor, exultará teu coração.